Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora fechar os nossos olhos, esquecer por uns instantes dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Vamos agora entregar o nosso coração ao nosso querido Mestre Jesus. Mestre bondoso, aqui estamos mais uma vez, os seus irmãozinhos, pequenos, frágeis e pobres, pedindo a sua bênção para mais uma noite de aprendizado. Envolva-nos, Mestre, na sua luz, dissipe as sombras das preocupações, dos receios que estejam nos obscurecendo, deixando-nos abertos ao aprendizado de hoje. Mestre querido, perdoe as nossas fraquezas, as nossas más inclinações. Dá-nos, Jesus querido, força, coragem, sabedoria e humildade para transpormos esses obstáculos, para repararmos as nossas faltas, para nos melhorarmos um pouquinho mais. Ajuda-nos, Jesus, com a sua mão amiga, para que não venhamos a fraquejar, a desistir diante das dificuldades. Que a sua mão nos guie e nos fortaleça, nos ampare nas nossas fraquezas. Obrigada, Jesus querido, por mais esta oportunidade bendita. Abençoa-nos o propósito do aprendizado. Livra-nos, Jesus, de todo mal e de toda má influência. Guarda-nos em sua santa mão, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, hoje nós vamos falar da parte final das bem-aventuranças. Quando vos injuriarem, folgai e exultai. Jesus, no Sermão da Montanha, ele se assentou, ele sentou antes de começar a pregar as bem-aventuranças. Ele assim o fez, porque todos os mestres da antiguidade, sempre que iam começar um ensinamento, eles se sentavam. E Jesus também se sentou sobre o monte e começou a falar das bem-aventuranças. Eu, na minha ignorância particularmente, achava que Jesus tinha pregado as bem-aventuranças em pé no monte, né? Mas não, a realidade é que Jesus pregou as bem-aventuranças sentado, como faziam todos os mestres da antiguidade. E Jesus, sendo o mestre dos mestres, né, não fez diferente. Ele pregou, ele trouxe as bem-aventuranças sentado no monte. Gandhi disse certa feita que se todos os livros sagrados fossem perdidos, mas o Sermão da Montanha fosse preservado, nada estaria perdido. E assim o é.
Porque de fato o Sermão da Montanha é uma mensagem divina para os homens de todas as raças e de todas as épocas, né? É uma mensagem divina que serve de roteiro para se chegar à perfeição. Então, se todos os livros sagrados tivessem se perdido, mas o Sermão da Montanha estivesse conservado, nada estaria perdido, né? As bem-aventuranças definem claramente quais são as qualidades que a gente deve ter, não é? Para que a gente alcance o reino dos céus. A gente tem que ter certas qualidades. Essas qualidades são a humildade, a doçura, né? A sensibilidade, a justiça, a misericórdia, a paciência, a pureza. Tudo isso Jesus fala nas bem-aventuranças, né? Mas ele começa por uma virtude, não é? Ele começa a falar as bem-aventuranças com uma virtude. E essa virtude é a humildade. Por que será que Jesus começa justamente pela humildade? Né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Por que será que ele começa justamente com essa? Porque a humildade, ela é a virtude que alicerça as outras virtudes, as demais, não é? Ela é a mais importante. Dela dependem as outras. Veja isso, não é? Por isso Jesus começa pela humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, né? É a virtude que mais importância tem, não é? A criatura que é humilde, ela é como o capim. O capim, quando bate o vento, ele não se inclina. Então, o humilde de fato é aquele que sabe se inclinar, se curvar à vontade divina, à vontade de Deus, né? Tem até uma historinha que diz que certa feita um sábio sofreu um naufrágio. Ele estava numa embarcação e houve uma tempestade e esse barco foi destruído. E esse sábio estava nessa embarcação. E o discípulo dele, ao ver os destroços da embarcação, ele pensou: nossa, o meu mestre sucumbiu, porque uma destruição dessa aí, impossível ele ter sobrevivido. E saiu desolado, andando pela praia, em meio aos destroços, e lá na frente ele viu uma pessoa sentada na areia tranquilamente. Ele foi se aproximando e então percebeu que era o mestre dele. Mestre, o senhor sobreviveu? Como conseguiu tal façanha? Não é? Porque foi um desastre muito grande. E o mestre calmamente falou para ele: eu consegui sobreviver porque eu fui humilde. O discípulo ficou olhando para ele: mas mestre, não entendi, como assim? Ele falou: eu abaixei a minha cabeça para todas as ondas do mar. Então ele sobreviveu. Ele não lutou contra o mar. Quando a onda vinha, ele abaixava e ela passava por cima dele. Vinha a onda, ele abaixava e assim ele foi lá na praia e sobreviveu. A humildade, usando a humildade.
Então, o humilde é o que sabe se curvar. Né? Aí fica para a gente refletir. Se já temos esta virtude, não é? Bem, portanto, o carro-chefe para nossa evolução é a humildade. Não é fato? É a humildade. E Jesus então começa as bem-aventuranças com a humildade e fecha as bem-aventuranças com: bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e disserem todo mal contra vós, mentindo por meu respeito. Folgai e exultai, porque a vossa recompensa é abundante nos céus. Pois assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ele fecha o Sermão da Montanha com essa mensagem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo aquele que procura seguir os exemplos de Jesus será perseguido. Né? Porque a conquista do céu que Jesus nos oferece é feita mediante uma conduta reta. Né? Uma conduta de acordo com os exemplos dele. Né? Com o cumprimento dos deveres de cada um de nós diante de Deus. Então, infelizmente, o que nós vemos nos dias de hoje é a inversão dos valores morais na nossa sociedade. Quando a criatura de fato é uma pessoa honrada, honesta, a sociedade procura deturpar a imagem dessa criatura, ou fazer com que pareça que a maneira dela ser é errada. Não é? Eles acabam sujando a pessoa com mentiras, né? Com calúnias, difamações, de maneira que aqueles que buscam seguir os exemplos de Jesus, eles vão ser perseguidos, vão ser enxovalhados, caluniados, né? Difamados, insultados. Sempre foi assim. Então, a criatura que tem a sua conduta reta, ela vai ser perseguida, sim. Vai. Porque a grande maioria, infelizmente, eles seguem pela porta larga da perdição. Né? E aí, quando aparece alguém que tem a sua conduta correta, eles se incomodam com a presença dessa criatura. Eles não gostam. E por que não? Por que não? Porque a consciência deles vai chamá-los à razão, cobrando deles a correção da sua conduta. No fundo, a criatura sabe que ela é errada e que a sua obrigação é se corrigir, é ser como aquele que é o correto, e ele se sente incomodado na presença dele. Porque a nossa consciência é o nosso juiz. E foi na nossa consciência que Deus inseriu as suas leis. Então a consciência cobra a correção da criatura. E muitas criaturas gostam da maneira errada de viver que elas levam.
Elas gostam, elas se comprazem naquele modo desvirtuado que ela vive. Ela gosta. A consciência então acusa, chama ela à razão. Você deve se corrigir, mas aí ela pensa, eu não quero, eu gosto de ser errado. Eu gosto de viver assim. Então o que eu faço? Eu ataco o que vive de maneira correta, porque ele me incomoda. A presença dele incomoda. Não querem a pessoa correta perto. Falam que ela é chata, é trouxa, é boba. As forças do mal são as oponentes da evolução da humanidade. E elas usam as criaturas, aquelas criaturas invigilantes que se comprazem nas coisas erradas, que gostam da maneira errada de ser. Eles usam essas criaturas para serem instrumentos, armas, não é? Para atacar os que buscam seguir o Cristo. E como disse Jesus, desde os primeiros profetas da antiguidade, todo aquele que se empenha em fazer um pouco mais de luz nas trevas do mundo vai ser ultrajado e perseguido. Desde o tempo antigo, os profetas, os missionários, os enviados do Cristo, que em todos os tempos da humanidade estiveram entre nós. Todos eles foram perseguidos, todos foram difamados, todos foram. Porque as forças das trevas usam as criaturas invigilantes para perseguirem essas criaturas que trazem um pouco de luz para as trevas do mundo. Então o mesmo se dá com todos aqueles que são realmente cristãos verdadeiros. Todos esses que têm a conduta fiel aos ensinamentos do Cristo, esses também vão ser perseguidos. Não é fácil. Por isso que ele falou que nós seríamos enviados como ovelhas no meio dos lobos. Né? E como disse o próprio Chico, que muitas vezes ele se sentiu na contramão do mundo. Porque como a maioria ia para o caminho errado, muitas vezes ele parava e pensava, mas peraí, será que eu que estou errado? Porque a multidão está seguindo tudo ali, por aquele lado, e eu estou para o lado de cá. Então quem será que está na contramão do mundo? Ele pensava que era ele, porque ele era a minoria, mas não, infelizmente era a multidão que estava pela contramão do mundo. E assim a gente vai se sentir muitas vezes, porque a gente vai se sentir um peixe fora d'água. Quando a gente perceber que a grande maioria busca os prazeres mundanos, busca as futilidades, as bobagens. E quando você não segue aquilo ali, você é o trouxa, você é o bobo, você é o tonto, você não se encaixa, não é? Você fica se sentindo excluído. E aí muitas criaturas acabam cedendo para o lado errado da força aí, por conta que não se encaixam na sociedade. E falam, eu estou sempre me sentindo um peixe fora d'água, então eu vou seguir aí, como a maioria está indo, eu vou junto. Quando a criatura é invigilante, ela vai, ela segue. E perde a rota. Perde a rota certa. Por má influência.
né? Então é preciso ter perseverança. Tem que perseverar no caminho certo, porque nós vamos, aqueles que se predispõem a seguir os ensinamentos do Cristo, serão atacados. E vão ser atacados até mesmo dentro das casas religiosas. Porque quando se fala que as forças do mal atacam as casas religiosas, as pessoas pensam que eles vão vir num bando, né? E vão atacar de fora para dentro. Não. Já estão lá dentro. Porque são muitos dos trabalhadores da casa que são invigilantes, que seguem a religião da boca para fora, não muda a sua conduta, certo? Ele mesmo vai levando a desgraça para dentro da casa religiosa. É lá dentro, com o maltratamento, com a falta de gentileza e educação com o seu semelhante lá dentro, que ele já está perseguindo o outro sem perceber. Ele está atacando o seu irmão que tem a conduta reta lá dentro da casa. Para que aquele irmão da conduta reta se sinta mal e se afaste de lá. Olha aí. Sem perceber, essas criaturas muitas vezes são instrumento do mal. Por isso Jesus disse: vigiai e orai. Né? Tem que ter muita perseverança para seguir no caminho reto. Não é fácil. E seremos, sim, atacados. E não vai ser uma vez só, não. Muitas vezes. Porque esses irmãos que se comprazem nas trevas, os inimigos da luz, eles não querem a restauração do cristianismo, do verdadeiro cristianismo, que era o cristianismo dos primeiros tempos, puro e simples. Eles não querem. Eles querem um cristianismo deturpado de cultos exteriores, né? Aquela conduta de culto externo, não de transformação interior. Eles não querem isso. Então, eles atacam, sim, todos aqueles que buscam trazer um pinguinho de luz para as trevas do mundo. E eles não querem de forma alguma que esse cristianismo dos primeiros tempos, o cristianismo puro e simples, seja restaurado. Eles não querem. Eles lutam contra isso. Né? Sendo assim que a gente, então, use sempre o alerta de Jesus. Vigiai e orai. Né? Tranquilizemo-nos e alegremo-nos quando nos insultarem, quando nos perseguirem e falarem mal de nós, por sermos seguidores de Jesus. Porque aos olhos de Deus, mais vale você ser ofendido do que você ofender, você ser caluniado do que você caluniar os outros. Né? Você ser perseguido do que você perseguir os outros. Né? Então, descansemos e nos alegremos, porque quanto mais difíceis e dolorosos forem os golpes que a gente receber, né? Maior será a nossa recompensa no céu. Né? Então, como diz aqui no final do Sermão do Monte, folgai e exultai. Porque sofrer traz afrontas por amor a Jesus é
uma grande e gloriosa honra para nós, né? Se formos atacados em nome dele, é uma glória, né? Então, para nós encerrarmos a nossa conversa de hoje, eu vou ler um trecho de uma mensagem de Humberto de Campos, que está no livro Cartas e Crônicas, psicografado por Chico Xavier, que diz assim: bem-aventurados todos os que forem dilacerados e contundidos pela mentira e pela calúnia. Bem-aventurados todos os que forem fustigados diariamente pela reação das trevas, por amor ao ministério santificante do Cristo, agindo valorosos com paciência, firmeza e bondade pela vitória do Senhor, porque se candidatam desse modo à coroa triunfante dos profetas celestiais. Então, que a gente persevere no caminho reto, no caminho de Jesus, mesmo sendo perseguidos, sendo atacados, caluniados, maltratados. Tenhamos bom ânimo e sigamos em frente, né? Porque Jesus é o caminho. Ok? Muita paz a todos. Assim seja.